Boa tarde, Detetive Júnior. Tudo bem com vocês, detetives? Deixa eu ver bem de pertinho se está tudo bem. Parece que tá. Vamos começar então mais uma investigação neste domingo lindo, mais um EBD para vocês, né? A gente ainda não está podendo ir no templo, se encontrar na igreja, mas a gente se encontra aqui nas aulas ao vivo, pelos vídeos, né? Então vamos começar mais uma lição. Pega aí sua revista, pega sua Bíblia e vamos estudar a palavra de Deus, crescer em conhecimento, em sabedoria. Então vamos lá. Vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. A lição número 2, ela então traz o título, A Procura da Imagem da Semelhança. A gente já sabe, né? A gente estudou, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, né? E o que quer dizer ser a imagem e semelhança de Deus? Esse é o nosso mistério. Ah lá, que sou a imagem e semelhança, isso eu já sei. Mas o que isso significa? Como eu saberei? Como a gente vai saber o que significa ser imagem e semelhança de Deus? Estudando o que a palavra de Deus diz, né? Então vamos estudar. Nós vamos ter 3 pistas hoje que nos direcionará, né? Direcionarão nesse estudo. Então as 3 pistas são o seguinte. A pista número 1 é que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Isso a gente já sabe, mas o que quer dizer? Então a pista número 1 vai tentar responder essa pergunta. O que quer dizer ser a imagem e semelhança de Deus? A pista número 2 vai responder como a imagem de Deus no homem foi manchada. E a pista número 3, como resgatar essa imagem perfeita de Deus em nós, tá? Então nós vamos nos guiar por essas 3 pistas. Então, vamos lá. Então, como a gente já disse, e você vai ver aí na sua revista, lá na página 4, que o primeiro semelhante foi o Adão, né? E a Eva, eles foram criados por Deus. Deus pegou barro, moldou um boneco e soprou nele fôlego de vida, né? E esse boneco passou a existir, a ter vida própria. E Deus dotou Adão e a Eva de características semelhantes a ele. Então, lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27, diz, e principalmente o 27, diz assim: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, está falando que Deus criou o homem e a mulher à imagem e semelhança de Deus. E o que quer dizer, então, ser a imagem e semelhança de Deus? É ser igual? Não. E o que tem em nós que é semelhante a Deus? O que tem em nós que faz lembrar Deus? O que será? O que tem em você que faz lembrar o Deus, né? Se a gente é imagem e semelhança dele, o que tem em nós? Então, vamos aqui algumas coisinhas, ó. Nós temos, assim como Deus, a capacidade de pensar, de raciocinar, né? Os outros animais, a capacidade de raciocínio é limitado, do homem não. O homem e a mulher são capazes de pensar muito, raciocinar, criar, né? De refletir, de repensar sobre os seus atos, suas ações. Os outros animais não, agem por instinto, né? Apenas instinto. Nós também temos os instintos, né? E assim como Deus, nós também temos a capacidade de fazer escolha. Que roupa vai vestir, como vai agir, como devo proceder, como tratar a mãe, tratar o irmão, como agir, né, com as outras pessoas. A gente tem a capacidade de tomar decisão e a todo tempo a gente tem que tomar decisão, né? A todo tempo. Então, assim como Deus, nós podemos também tomar decisões. Assim como Deus, nós somos inventivos e criativos. Essa imagem aí representa o Graham-Bell. Graham-Bell é o inventor do telefone. A tia Gi até comentou na última aula, né? Então, assim como Deus, nós temos a capacidade também de criar, de inventar. Os outros animais, não. Eles até criam. Por exemplo, o João de Barro. Eu vi um exemplo esses dias que falava do João de Barro. O João de Barro, ele cria sua casa de barro, mas a casa do João de Barro é sempre do mesmo jeito, é sempre da mesma forma. Ele não cria uma casa, assim, com mais divisórias, com formato diferente. Ah, vou fazer uma casa no formato de um triângulo. Não, o João de Barro é sempre do mesmo formato. E a gente não, a gente está sempre inventando. Olha quantas coisas a humanidade já inventou. Olha o celular, olha a internet, olha a capacidade agora da gente se comunicar, olha os prédios. Coisa demais, e tudo isso foram habilidades e inteligências direcionadas e dadas por Deus, né? E, além disso,
Assim como Deus, nós também temos a capacidade de nos relacionarmos, né? Lá em Gênesis 1 e 2 vai falar sobre toda essa criação, e lá relata uma parte muito importante que fala que Deus vinha até o jardim todo dia conversar com Adão e Eva, né? E ele conversava, eles se relacionavam. E, assim como Deus, nós também nos relacionamos com o próprio Deus, nos relacionamos com as outras pessoas, brincamos, divertimos. Nós estamos em um momento agora que é de isolamento, então as relações estão mais restritas, né? Não podemos sair, encontrar as outras pessoas como antes, mas faz falta, não faz? Porque Deus nos deu essa capacidade de nos relacionarmos, e isso é muito importante para nós, né? Para o nosso viver, para o nosso ser. A gente precisa um do outro, né? E assim como Deus se relacionava lá no jardim com Adão e Eva, também nos relacionamos com ele e com as outras pessoas. Então, essa parte 1 aí, a gente já tem a resposta, né? Em que a gente se parece com Deus? Então, a gente se parece com Deus em algumas habilidades, em algumas capacidades. A gente não consegue ser como ele, a gente não é como ele. Ele é muito melhor, muito mais complexo, muito superior a nós, muito, né? Nós somos uma criação especial, né, de Deus, mas ele é muito melhor. Nós somos só uma sombra dele, só um pedacinho, refletimos só uma pontinha do nosso Deus, né? E aí, nós vamos agora para a parte 2, para a pista 2. A pista 2 é como a imagem de Deus foi manchada, né? Como a imagem de Deus foi manchada. Lá em Gênesis 3, 6, vamos ler lá, ó. Vai falar o seguinte. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradava aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. E aí, continuando no versículo 7, abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, puseram-se folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então, como a imagem de Deus foi manchada aí nesse versículo? Você já percebeu? Como? Pensou aí, né? Pecado. Eles desobedeceram a Deus. E a imagem de Deus ali foi manchada pelo pecado. E por causa desse pecado, nós estamos separados de Deus. A gente não consegue mais refletir essa imagem perfeita que Deus tinha colocado em nós, né? A gente pode pensar coisas maravilhosas, mas nós também pensamos coisas desagradáveis, coisas que não são boas, pensamos em fazer o mal, né? O pecado está em nós, com a capacidade que ele deu para a gente imaginar e ter ideias, a gente muitas vezes usamos isso também para o mal, para vingar. Nós Deus nos deu a capacidade de decidir, mas a gente muitas vezes decide fazer aquilo que não agrada a Deus, né? Aquilo que é errado. Muitas vezes a gente decide fazer aquilo que prejudica a gente mesmo, prejudica o outro. Então a nossa capacidade de tomar decisões também foi prejudicada, né? Então a gente teve tudo perfeito no início, mas o pecado modificou isso. E a nossa capacidade que Deus deu de inventar, de criar, a gente usa essa capacidade também para o mal, cria armas de fogo, bombas atômicas, coisas para prejudicar o outro, para fazer mal, para ferir o outro. E Deus nos deu a capacidade de nos relacionarmos uns com os outros, mas a gente briga, a gente xinga, a gente fere o outro. Então, a nossa pista número 2, né, nós já respondemos como que essa imagem foi manchada. Essa imagem foi manchada pelo pecado, né? Quando Adão e Eva escolheram desobedecer a Deus. E assim o pecado, né, entrou no mundo pela ação deles. E assim estamos até hoje, afastados de Deus, com a nossa imagem manchada pelo pecado. Mas nem tudo está perdido, né? E aí vem a pista número 3. Como resgatar a imagem perfeita? E aí, como a gente voltar a ter essa imagem perfeita que Deus criou no início de tudo? Hein? E aí,
temos aí 2 versículos que dão pistas sobre isso, ó. Então vamos ler. Efésios 2:10, que diz assim: pois somos feitura dele, criados em Jesus Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, Deus, lá no início, preparou tudo para que a gente andasse nas boas obras. Mas, né, o homem resolveu andar pela sua própria cabeça, desobedeceu a Deus, e agora que somos feitura dele, criados em Jesus Cristo para boas obras. Então é através de Jesus Cristo que nós vamos conseguir ter essa imagem restaurada, andar nas boas obras que Deus tinha preparado lá no início de tudo. E a gente tem que buscar imitar os passos de Jesus, as escolhas de Jesus, o jeito que ele se relacionava com as pessoas, para a gente refletir também essa imagem perfeita de Deus, porque a gente mesmo, por conta própria, não consegue mais refletir essa imagem, por causa do pecado que habita em nós, né? Se crermos em Jesus como nosso único e suficiente Salvador, e quisermos imitar a maneira dele, então a gente vai se aproximar da imagem de Deus. Somente com a ajuda de Jesus a gente vai conseguir. E o que devemos fazer, então, para demonstrar que somos parecidos com Jesus? O que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, na nossa vida, para mostrar que a gente é parecido com Jesus? Pense. Você, no seu dia a dia, tem refletido essa imagem perfeita de Deus? Ou você, que a gente consegue através de Jesus, ou você tem refletido essa imagem manchada pelo pecado? A gente não vai conseguir refletir essa imagem perfeita de Deus, mas quanto mais a gente conhecer Jesus e buscar imitar os seus passos, o jeito que ele fez aqui enquanto esteve aqui na Terra, as dicas, os ensinamentos, mais a gente vai refletir, né? Essa imagem boa, perfeita e agradável. E, então, leiam a revista, né? Lá na página 4 tem um episódio que resume toda essa lição. Leiam, responda e responda lá o Eureka. O Eureka, então, é a descoberta de hoje. Qual é a descoberta de hoje? Qual é a nossa conclusão de hoje? Né? Aí a gente tem que voltar lá no mistério para a gente responder, né, esse Eureka. O mistério é que sou a imagem e semelhança, isso eu já sei, mas o que isso significa? Como saberei? Então, o que significa ser imagem e semelhança de Deus? É ser igualzinho a Deus? O que significa ter imagem e semelhança de Deus? É fazer tudo certinho? É a gente ter o corpo igual de Deus? É a gente ter o cabelo igual de Deus? Ah, não, né? A gente viu que ser a imagem e semelhança de Deus é ter algumas características que lembram a Deus, né? A gente não é igual, lembra. E não é esse corpo, né? Deus não tem esse corpo carnal, Deus é espírito, né? Então não é ser semelhante fisicamente, é ser semelhante em atitudes, em caráter. E, para concluir, longe de sermos iguais a ele. Longe, muito longe, né? O único ser que era homem e refletia essa imagem perfeita era Jesus, né? Que ele era Deus e homem ao mesmo tempo, né? E ele foi perfeito, e ele andou aqui na Terra, viveu aqui na Terra, e graças a ele, né? Se espelhando nele, conhecendo os passos dele, como ele agia, a gente pode refletir essa imagem, né? Parecida com Deus, parecida com Jesus, imitando os passos de Jesus, né? Quem vê Jesus vê o próprio Deus. É isso que a gente viu? Então, conheça mais sobre Jesus, conheça mais sobre o próprio Deus. Isso é importante para você andar nessa terra, agradando o nosso Deus e sabendo, né, desfrutar da melhor forma tudo que Deus deu para nós. Tá bom? Quando a gente anda procurando satisfazer sempre os nossos desejos, a gente muitas vezes se dá mal, porque a gente se afasta daquilo que Deus quer para nós, né? Então vamos estudar a palavra, conhecer Jesus, e a gente volta domingo que vem, na próxima aula ao vivo. Estudem a lição, estudem a revista, né? Vocês têm que fazer aqui, ó, que tá aqui, ó, o Eureka, tá bom? Não esqueça. Um beijinho da Tia Dri, até a próxima!